graça e a paz do Senhor Jesus estejam com os irmãos e com as irmãs. Mais uma vez, nós estamos aqui para trazer ao coração de cada um, de cada uma, a palavra de Deus. Palavra que tem nos dado um fortalecimento todo especial. Porque realmente a palavra de Deus é que nos fortalece, né, amados e amadas? Então, estar falando de Deus, estar orando, estar compartilhando aquilo que Deus coloca em nossas vidas é algo maravilhoso. Hoje eu quero ler o texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24. Aqueles que seguem o calendário litúrgico, né, sabem que hoje a palavra do Evangelho trata desse assunto muito importante. Os discípulos no caminho de Emaús. Então, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler dos versos 13 até o verso de número 35. Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, segundo os estudiosos, aproximadamente 10 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres da que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa,
Tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Palavras da salvação. Meus queridos e minhas queridas, o tema da nossa mensagem hoje é o obstáculo do caminho da fé. O obstáculo do caminho da fé. Ao longo da nossa caminhada de vida, às vezes acontecem determinadas situações que comprometem o nosso poder de reação. Um exemplo bem clássico disso é a perda, principalmente a perda de um ente querido. A sensação é a pior possível. Nesse sentido, é muito importante que haja sensibilidade da parte daqueles que não estão envolvidos diretamente na situação. Por quê? Porque a sensação de perda percorre sempre o corpo todo e paralisa a vida por um instante. Isso talvez seja pelo fato da maioria do ser humano pensar a partir dos seus sentimentos. Ou seja, quando é sentimento prazeroso, seu pensamento é positivo. Contudo, quando o seu sentimento é doloroso, o seu pensamento, via de regra, é negativo. Os discípulos no caminho de Emaús estavam, acredito eu, exatamente nessa fase de inércia, tomados por pensamentos negativos. Então, em face à perda, como podemos vencer esse sentimento? Como podemos vencer esse sentimento? O primeiro passo que eu quero desenvolver com o irmão e com a irmã nesta noite é que precisamos desenvolver ações de gratidão. No Salmo 40, dos versos 1 até o 4, encontramos uma lição maravilhosa. Davi relatando que havia depositado toda a sua esperança no Senhor, e que ele havia se inclinado e ouvido o seu clamor. Interessante esse momento do texto, queridos e queridas, porque talvez esteja aqui uma tradição do Êxodo, capítulo 3. Deus viu a aflição do seu povo, ouviu o clamor e desceu para livrá-lo. Davi, ao longo do seu reinado, foi cercado por muitas pessoas, algumas amigas e a grande maioria inimigas. A sua situação era delicada. Trazendo para um linguajar dos dias assim, a gente pode dizer que Davi matava um leão por dia. Por isso, o rei clama. E segundo o relato, Deus tirou-o do fosso fatal, do charco lamacento, isto é,
das calamidades, bem como dos perigos mortais. Deus restabeleceu a segurança do rei Davi. Ele declara: assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Essa ação de Deus talvez tenha sido para provocar uma reação em Davi, no que diz respeito a ele se livrar do sentimento negativo que estava se apoderando dele. Ele estava enxergando o inimigo maior do que era. Outro detalhe bem interessante que merece uma atenção especial é que esse ato de Deus teve o reconhecimento da parte de Davi, porque Deus fez tudo novo. Deus restabeleceu até o caráter do rei, tanto que ele fez questão de passar isso adiante. E olha que coisa linda, ele fala assim: que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Caso você, meu querido, minha querida, esteja nas mesmas condições de Davi, faça o mesmo. Isto é, deposite sua confiança plenamente em Deus, que Ele vai se inclinar para você, vai te ouvir e vai livrá-lo de todas as calamidades, como também dos perigos mortais. E quando Deus te atender, não se esqueça de uma coisa: de passar a bênção adiante, pois o caminho do agradecimento sempre nos leva ao encontro da vida. Então, quando você estiver com um obstáculo, pense que você tem que ter um coração grato a Deus. Mas existe também uma coisa interessante, que é o caminho da vida. O caminho da vida é um caminho que passa pelas escolhas. Alguém disse certa vez que somos responsáveis pelas escolhas e que a responsabilidade de escolher é, portanto, um fator essencial ao ser humano. Que Deus nos deu uma vida para administrar, com escolhas para serem feitas, isso é verdade. Que o que cabe a nós decidir, Deus não fará em nosso lugar, também é verdade. Em Deuteronômio 30, versículo 19, nós encontramos o seguinte: Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Como saber? Como decidir? Como entendermos se a escolha que se faz de fato nos leva ao caminho da vida? O ser humano, como todos sabem, tem autonomia. Eu tenho o meu papel como esposo. A minha esposa tem também o seu papel. Os nossos filhos têm também os seus papéis. Cada um tem uma autonomia.
Mas essa autonomia, ela não é uma autonomia total. Existem algumas regras fundamentais que norteiam os nossos papéis. Nós falamos que o ser humano, ele tem autonomia. E ele pode até ser insubmisso à palavra de Deus. Não existem aqueles que se dizem incrédulos, ateus? Pois então, ele escolheu ser insubmisso a Deus. As ações dos seres humanos são livres, mas também são previstos os fracassos, caso se faça escolhas erradas. A única coisa certa nas escolhas do ser humano são as consequências, queridos e queridas. Nesse sentido, então, é preciso haver um contraponto, um gesto de humildade e fé que talvez possa mudar tudo na nossa história. Tiago, capítulo 1, versículo 5, encontramos o seguinte registro: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. A escolha em busca da sabedoria é algo que nos leva à vida. Então o caminho da vida, ela passa pelas escolhas. Eu tenho que pedir a Deus, sabe, sabedoria. Assim como Salomão pediu sabedoria. Os discípulos no caminho de Emaús fizeram suas escolhas. Seguiram a Jesus. Estabeleceram que teriam novos caminhos que lhes propiciariam ir em busca de uma nova vida, até mesmo em busca de novos sonhos. E Jesus Cristo seria o potencializador deles. Eles criam nisso. O propósito da escolha dos discípulos visava o quê? Visava uma vida abundante e cheia de plenitude da eternidade de Deus. Da eternidade com Deus. Mas eles não conheciam o fim. Somente Deus conhecia o fim. Eles não sabiam que o sangue precioso de Jesus seria a forma utilizada por Deus para que houvesse a regeneração do ser humano. Essa história, queridos, aos olhos humanos, é uma história com requintes dolorosos. Jesus sofreu todo tipo de humilhação. Jesus teve uma das piores mortes da época. Ele teve a morte e a morte de cruz. Então, para os olhos humanos, esta história teve requintes dolorosos. Mas para os que creem em Deus, é o meio pelo qual Deus salva o pecador. Era preciso realmente que Jesus tivesse essa morte em morte de cruz. Era preciso que Jesus derramasse o seu precioso sangue, porque é só por intermédio desse ato é que tanto eu quanto você seríamos, ou seremos, ou fomos, na verdade, né? Regenerados. E aqueles que ainda não creem nesta história também podem ser regenerados a partir do momento que passarem a crer que Jesus, ele teve que passar por esse processo doloroso.
Um outro caminho que nos ajuda a vencer o obstáculo da fé é o caminho com Jesus. Os discípulos caminhavam e ao mesmo tempo conversavam a respeito de todas as coisas. E de repente, Jesus se aproxima e segue adiante com eles. Porém, amados e amadas, a perda, por um instante, estava paralisando a vida dos discípulos, tanto que eles não conseguiram identificar quem estava junto deles. Por que será? Porque o pano de fundo daquele contexto era a tristeza. O profeta, o Messias, aquele que transmitia lições maravilhosas, aquele que transmitia ensinamentos, já não estava mais com Jesus. Eles estavam se sentindo derrotados, eles estavam se sentindo perdidos. Cadê o nosso líder? Cadê aquele que esteve conosco e agora não está mais? Cadê? Mas a insistência de Jesus fez com que os discípulos expusessem o ocorrido nos últimos dias. E o fato deles exporem o ocorrido nos últimos dias abriu a oportunidade para que Jesus falasse com os discípulos. E Jesus então passa a exortá-los, não a chamar-lhes a atenção, mas passa a educá-los, passa a ensinar-lhes pedagogicamente. Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Depois de um diálogo, depois dessa conversa, depois desse ensinamento, eles chegaram num determinado lugar e eles perceberam que Jesus ia adiante e eles pediram para que Jesus ficasse com eles. E ali houve uma coisa maravilhosa. A mensagem do Evangelho voltou a ser ouvida e a pessoa de Cristo passou a ser vista pelos seus discípulos. Então nós podemos dizer que para os dias de hoje, que a mensagem do Evangelho tem a capacidade de fazer mudanças significativas na vida do ser humano, assim como fez mudanças significativas na vida daqueles homens que estavam no caminho de Emaús. A mensagem do Evangelho pode fazer mudança na sua vida. A mensagem do Evangelho pode tirá-lo do fosso fatal, do charco lamacento, das calamidades, bem como dos perigos mortais, e pode colocá-lo sobre a rocha que guia a sua caminhada. Sabe quem é essa rocha? É o próprio Jesus. Davi não sabia que essa rocha seria Jesus, mas ele sabia que Deus iria colocar os seus pés sobre algo firme, e nós sabemos hoje que nossa vida, ela só será fortalecida a partir do momento em que formos considerados livres, libertos. E sabe quem pode fazer isto? Jesus. Porque Ele é a nossa rocha.
Ele é quem nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos salva, é Ele que nos ama de forma incondicional, Ele nos ama com amor incondicional. Sabe, amados e amadas, os obstáculos nos desafiam. E como nos desafiam. Então vem a pergunta: como devemos nos portar diante deles? Ou seja, como devemos nos portar diante dos obstáculos? A primeira coisa, queridos e queridas, é jamais perdermos a esperança. Porque assim como os olhos dos discípulos se lhes abriram e por conseguinte reconheceram a Jesus, o mesmo com certeza ocorrerá conosco. Por isso não percam a esperança, porque Jesus não está morto, Jesus ressuscitou, portanto Jesus vive. Jesus, Ele reina, e o seu reino é um reino eterno. Eu quero concluir a minha fala dizendo que nos dias atuais nós precisamos cultivar a proatividade. A proatividade nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. É preciso que construamos e ao mesmo tempo possamos vislumbrar as possibilidades para ultrapassarmos os obstáculos do caminho da fé. Por quê? Porque isto nos faz fazermos boas escolhas e, sobretudo, nos faz caminhar sempre com Jesus. Alguém certa vez disse que, como povo de Deus, jamais podemos nos desesperar com a humanidade, pois nós somos seres humanos, e como seres humanos somos a soma das coisas que temos. Sem elas, quem somos? Sem Jesus, quem somos? Eu quero neste momento orar por você. Baixe as suas frontes e vamos conversar com aquele que tira todos os obstáculos da nossa vida, que é o Senhor Jesus. Deus, queremos neste momento colocar diante de Ti os nossos rogos. Queremos colocar diante de Ti as nossas súplicas. Queremos colocar, ó Deus, diante de Ti todas as nossas necessidades. Tu sabes o que se passa no interior de cada um de nós. Tu sabes o que se passa no interior de cada um, porque Tu nos formaste de forma maravilhosa, de forma assombrosa. Antes mesmo de imaginarmos alguma coisa, de pensarmos algo, Tu já sabes o que queremos. Por isso, Senhor, nós Te pedimos,
Coloque-nos, ó Pai, em um lugar firme. Coloque-nos, ó Deus, em um lugar sólido. Retira, ó Deus, os nossos pés do caminho da morte. E coloque, ó Deus, os nossos pés no caminho da vida. E nós sabemos que esse caminho da vida é Jesus Cristo, porque Ele se declara: eu sou a vida. E portanto, Senhor, ajuda-nos a convivermos cada vez mais, a nos fortalecermos cada vez mais nesse caminho da vida, nesse caminho da verdade, nesse caminho da justiça que é Cristo. Aquiete o nosso coração, aquiete a nossa alma. E que se há algum sentimento doloroso, se há algum sentimento negativo em nós, que Tu possas, em nome de Jesus, eliminar, Senhor, retirar, Senhor, para que possamos acreditar cada vez mais que as coisas que nós passamos, elas não são maiores do que o que Tu tens preparado para nós, Senhor, que é a paz, que é a graça, que é o amor, que é a misericórdia. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio de podermos viver assim, e por isso, Senhor, nós pedimos: fortaleça-nos, cuide de nós, mude-nos, santifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.